Olá, irmãos. Eu me chamo Ana Paula. Eu vou revelar, irmãos, aquilo que Deus passou para mim. Tá vendo esse rostinho lindo desse sapinho? Foi o Senhor Jesus que fez. Tá vendo esse corpinho que foi uma visão que o Senhor Jesus me deu. Só as mãos, os braços que eu fiz conforme eu pude. E esse rosto eu tive uma visão do, do que o Senhor Jesus me deu. Aí eu tentei escrever, passar para o papel, aí eu fui consertando e passando. E esse corpinho aqui também foi visão também. E esse coração, nós fizemos um coração? Não, o Senhor Jesus é que deu esse coração para nós. Bom, eu vou contar um pouco sobre mim e eu gostaria que os irmãos e as irmãs tivessem paciência. Por quê? Porque eu tenho uma história, uma vida de testemunho para contar. Porém, eu vou contar assim, tipo, depois de 2020, o Espírito Santo de Deus me chamou para jejuar um jejum de 3 dias, sem água e sem comida. E eu já estava já sem comer nada à tarde, eu só estava tomando café. Aí eu consegui fazer esse jejum 2 dias e meio, que foi quando minha mãe me viu deitada na cama e e viu deitada na cama que nem uma pessoa assim, como se diz? Peraí, irmãos. Bom, irmãos, voltei. Como se diz? Uma caveira, parecia uma caveira. Bom, eu tenho um pouco de dificuldade de passar para os irmãos aquilo que foi revelado. E o que foi revelado depois que eu jejuei 2 dias e meio, tive esse jejum, essa experiência de 2 dias e meio sem comer nada e sem beber água, foi que vieram os senhores águas vivas. E as águas vivas foi depois dessa consagração. E, e também. Bom, irmãos, eu acho que eu vou ler aqui meu testemunho. Os irmãos não vão me perdoar, né? Eu vou ler o meu testemunho. Os senhores Espírito Santo de Deus foram congratulados à água viva. Só um minuto. Já voltei, irmãos. Desculpa, irmãos, de estar falando assim, tipo, à vontade com os irmãos. É que eu também tenho um pouco de dificuldade também, porque é novidade isso para nós cristãos sobre reencarnações. E o que Deus fez foi o seguinte: Ele me deixou jejuando 2 dias e meio, água e comida, mas colocou babosa no meu intestino, babosa no meu estômago e água nos meus rins. E eu senti o fluir da água até a perna, fluiu água. Bom, enfim, nós temos 2 exemplos bíblicos de reencarnação. E Deus revelou que existe a reencarnação, mas não é igual da Allan Kardec. É a reencarnação de animais. Esses animais, como gato, cachorro e pássaros, são pessoas boas que saíram do inferno e reencarnou como algum animal. E essas pessoas, como rato, pernilongo, barato, escorpião, são pessoas também, ou demônios, que reencarnaram assim porque eram do mal. Mas depois volta tudo para Deus. E lá em Malaquias capítulo 4, versículo do 5 ao 6, os irmãos verão que Elias é prometido por Deus para vir a esse mundo. E já em Marcos capítulo 9, versículo do 11 ao 13,
os discípulos interrogam Jesus para saber assim de Elias, e ele fala assim: e interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. No Antigo Testamento, fala muito sobre os desterrados. Mas no Novo Testamento fala, o Senhor Jesus já fala que Elias já veio e não reconheceram, mas e fizeram tudo o que quiseram com Elias. E nós sabemos que a vinda do Senhor já está próxima. E nós queremos que os senhores acreditam em reencarnação, porque existe. Eu estava lendo a palavra sobre os desterrados em Deuteronômio. Eu só não sei aonde agora achar para os irmãos, porque eu li de novo, não tinha nada disso. Aí foi um meio que Deus achou para mim, para eu descobrir sobre reencarnação. Assim, Deus revelou na mesma hora para mim, manifestando no meu corpo, que reencarnação existe, mas não é igual ao da Allan Kardec, é a reencarnação de animais. Esses animais, como gato, cachorro, pássaro, são tudo pessoas boas que perderam a salvação e depois voltam para Deus. Esses gato castrado ou cachorro ou gato castrado, eles voltam como ser humano para o céu, como eles eram antes, só que não se lembra de quem eles eram. Bom, irmãos, eu vou deixar essa palavra com os irmãos. Jesus está voltando, vai acabar as reencarnações, porém, ele fez uma promessa de que ele voltaria também para os demônios. E vamos aguardar essa promessa. O fogo é eterno, mas as pessoas e os demônios não são eternos no fogo. A não ser que as pessoas sejam muito rebeldes e ficam do lado esquerdo do fogo. Aí sim. Bom, Urias, esposo de Betseba, veio como rei Salomão. Essa revelação veio dos senhores Águas Vivas. E Águas Vivas nós podemos ver em João 4, Jesus falando sobre as águas vivas. Urias levou uma facada na perna e pisotearam nele, até que morreu. Ele, Urias, pediu vingança e reencarnou como o rei Salomão. Vamos ler em Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Diz: vi servos a cavalos e príncipes que estavam em pé como servos sobre a terra. O rei Salomão já sabia que era Urias, diz os senhores Águas Vivas, mas somente agora que foi revelado. E tem reencarnação tanto de anjos e anjas quanto de demônios e demônias. Pessoas que nascem dentro do casamento são anjos e pessoas que nascem fora do casamento são demônios. Os demônios que fazem a vontade de Deus não ficam no inferno para sempre, já os rebeldes ficam no inferno para sempre, como eu acabei de dizer. Já vi principados no céu e demônios no céu quando tive visões do céu num lugar para reencarnar, e vi como abelhas no céu esperando reencarnar, como abelhas no céu aqui na terra. As abelhas estavam tipo numa árvore e eu vi, sabe, eu tava no céu, só que depois eu voltei pro meu corpo na terra. Aí foi explicado que é nessa visão que eu tive do céu, nessa revelação que eu tive do céu, que não foi nenhuma visão, foi um fato real, que essas abelhas eram demônios que iam reencarnar como abelhas.
E para não reencarnar mais, é só fazer o id que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. E usar a doutrina de usos e costumes na igreja que falar em língua dos anjos. E para reencarnar como ser humano é porque foi um santo ou santa mulher ou um santo homem aqui na terra. E demônios que são bons ficam no inferno, Deus ressuscita como ser humano. Já fui num lugar de reencarnações de seres humanos e estava lá tendo visões, pois meu casamento tinha acabado e eu ia reencarnar para casar. Em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10, vamos ler: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. No versículo 8, o significado da palavra graça é porque nós não precisamos pagar em dinheiro a salvação. Já no versículo 10, boas obras é o temor de Deus para cada um dos cristãos. Significa que se a pessoa tem temor, vai fazer a obra, disse o Senhor às águas vivas. E os anjos revelou o temor versus medo de Deus. Significa que no temor você faz a vontade de Deus e o medo você se esconde de Deus não fazendo sua vontade. E no começo somos assim: Deus, irmãos, me resgatou do lamaçal do pecado para fazer a vontade dele. Bom, Deus se projeta em vários lugares, no céu, na terra, e me visitou numa quinta-feira e me disse que é dessa igreja Assembleia de Deus do Belém, da Rua Bela. Ele falou aos senhores águas vivas que é para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, e ele falou mais coisas que nós esquecemos. Toda quinta-feira Deus me visitava. O Todo-Poderoso Senhor nosso Deus Jeová disse: o mundo foi formado em 6 dias, e o inferno já havia formado há mais tempo. Antes que nascesse o homem, já havia Lúcifer e seus demônios. Assim diz o Senhor Deus, Jeová: como vocês querem que eu desfaça as macumbas se vocês assistem televisão? Porque a TV é de Satanás e faz as pessoas pecarem. E eu, missionária Paula, sei que novelas e filmes é produzidos por macumbarias. Enfim, quem fez a TV foi Satanás. Eu deixei de assistir novelas do mundo quando estava aqui na Assembleia de Deus do Belém. Bom, irmãos, tem mistério, irmão. O mundo foi formado em 6 dias. Só que tem mistérios, irmãos, sobre tudo, irmãos. Os mistérios é que Deus... Bom, um outro momento, talvez alguém fale, o Espírito Santo de Deus fale com os irmãos. Bom, vamos falar alguns tipos de reencarnação. Pessoas com síndrome de Down é porque é demônio e podem nascer dentro do casamento e vão para o céu restaurado. As pessoas com esquizofrenia grave vão para o céu restaurados. As pessoas que nascem sem um braço é porque foi suicida, e sem as pernas também, e sem os pés também. É porque foi suicida também. Tem salvação até para quem não faz o ID, e que são as pessoas com deficiência mental como autismo. Elas não precisam fazer o ID. A pessoa é restaurada no céu com a aniquilação da alma. Por quê? Porque essas pessoas só querem um mundão, músicas do mundo, e já é um alerta para quem gosta de ouvir muitas músicas do mundo. Os animais de antigamente eram demônios, até os peixes e as baleias estão dormindo. E quando a pessoa nasce flor no céu é porque reencarnou várias vezes. A pessoa pecou várias vezes e eles se lembram do que era na terra, eles não se lembram do que era na terra. Disse o Todo-Poderoso nosso Deus Jeová: hoje houve salvação para todos, e vocês vão crer na reencarnação de Deus, o Todo-Poderoso Senhor nosso Deus Jeová, e é isso. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Vamos falar sobre o divórcio. Quando a pessoa casa iludida com falso amor e se separa, pode casar de novo.
Quando a pessoa casa pela segunda vez porque a mulher ou o homem engordou, perde a salvação. Quando a pessoa peca no olhar, já adulterou com aquela pessoa e vai para o inferno se não houver arrependimento. Foi o que os senhores Águas Vivas falaram. E os Águas Vivas é revelado através do Senhor Jesus em João capítulo 4. A presença dos senhores Águas Vivas é forte. Quem é salvo? Fiz essa pergunta aos senhores Águas Vivas. Quem poderá se salvar? É uma pergunta. E os senhores Águas Vivas responderam: somente aqueles que fazem a vontade de Deus, e é isso. Seja como for, você tem que cumprir com a missão com as pessoas, e é isso. Então, depois de tudo que vocês ouviram, vocês deverão crer mais em Deus e em reencarnações e fazer o ID, e é isso. O ID é evangelizar alguém contando o testemunho de vida, chamando a pessoa para irem na igreja evangélica ou na católica. Podemos ser curados e libertos, como eu fui curada e liberta através de jejuns, orações e curadas de diversos tipos de enfermidades, como problema no joelho, dor no joelho, cura do intestino. O Senhor Deus diminuiu o intestino. Isso daí, irmãos, é quando a pessoa usa a doutrina de uso e costumes. Eu tive preenchimento de lábios, sobrancelhas crescidas, coração novo. Deus me livrou de infartos, mírites de coração. Quando parou meu coração, as mírites de coração continuou bombeando o meu coração. Mírites de cérebro, libertações de legiões de demônios. Tive livramentos de morte. Satanás tentou me matar por diversas vezes. Fui curada de começo de pneumonia. Fui curada de começo de infecção de urina. Morte de tênias e lombrigas por várias vezes. Número menor de pé de 39 para 38. Aumento de estatura. Crescimento de altura de 1,59 para 1,61. O Senhor Jesus fez fios de colágeno no rosto, cura do diabetes, cura do glaucoma, cabelo restaurado com corte, faixas de cigarro e bebida alcoólica, proteção labial contra demônios, herpes de demônios que estavam na virilha saíram, pressão arterial controlado, bexiga baixa, urinava muito. O Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus Jeová, fez a cirurgia na hora. Barriga d'água, tomava muita água e se acumulou demônios de água na perna e na barriga, onde fui liberta desses tipos de demônios. Livramentos de queimadura com água, ovos quentes, crescimento do tecido. O tecido era comprido, menor que 2 metros. Nós pagamos... na verdade não fui eu, foi minha mãe. Minha mãe pagou o tecido por 2 metros de tecido e veio menor que 2 metros. Depois eles cresceram, depois eu fui lavar eles cresceram para 2 metros. Tive livramentos de macumba do estômago, como câncer, tirado através de sonhos, saiu uma serpente do estômago, unção do emagrecimento da obesidade mórbida. O Senhor Jesus curou a frieira da mão. As anjas arrumou o sal na comida. Se você quer tudo de Deus, dê seu tudo para Deus. E não falo que fique pobre. Falo que dê um cartão de passe em São Paulo. E esse foi meu tudo. E só depois que me consertei com a doutrina que comecei a ser curada. Porém, eu fui curada do joelho. Deus me curou do joelho, com a misericórdia dele, mas foi só uma cura só que eu tive, que foi a do joelho. E meu filho também foi curado da respiração dele. Então Deus libertou meu filho e Deus curou meu joelho, numa igreja pentecostal também, mas não tinha o uso e costumes. Bom,
Quando o Senhor Jesus me visitou, ele falou que iria cair uma pedra de 8.000 toneladas, disse o Senhor Jesus, sobre toda a terra, e vai ser mortos 2/3 de toda a face da terra. E o anticristo é a reencarnação de Satanás, ele saberá quem é ele. E vi em uma visão o Papa ser bajulado e logo tive essa revelação em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E quem ficar depois do arrebatamento deverá jejuar água e comida para falecer, ou morrer decapitado. Eu tive uma visão do leão de fogo, gente. Para quem fala em línguas estranhas, quem usar biquíni ou maiô de praia ou sunga, essas coisas, ir pra praia ou ir pra piscina, vai ter um leão de fogo na volta do Senhor Jesus que vai despedaçar a pessoa. Isso eu vi em visão. Só a igreja tradicional que a pessoa é isenta da doutrina e Deus perdoa. A doutrina serve de santificação e glorificação do corpo. Quem não usar a doutrina do Senhor Jesus Cristo nessas igrejas pentecostais ou neopentecostal, a pessoa fica numa prisão por anos até se arrepender, e é isso, e nasce como ser humano. Ou quem evangelizar e não usar a doutrina fica esperando no céu reencarnar. Bom, então, enfim, a pessoa poderá contribuir com as missões, e é isso, e fazer o ID com as missões da igreja. Quem tem igreja como a Batista, por exemplo, que tem missões, se contribuir com 10%, disse o senhor Smith, a pessoa recebe galardão, entendeu? Recebe o céu. Deus consegue fazer. Quem fizer o ID e quem usar a doutrina na neopentecostal ou pentecostal vai ser salvo. Quem fazer o ID com as missões de 10% na igreja para as missões, além dos 10% de dízimo e oferta, vai ter salvação. Quem fizer o ID assim. Porque às vezes, irmãos, a gente não tem tempo de sair de casa, não tem tempo por causa do trabalho, não tem tempo de fazer o ID. Mas você fazendo o ID para sua família, você colocando panfleto nas caixinhas de correio, você já está fazendo o ID. Isso que é o mais importante. E os senhores Smith são espíritos celestiais que dá assim uma capacitação para o ser humano viver mais, além. E é isso, eu tenho mirites de vozes, que quando eu canto não sou eu que canto, são os senhores mirites que cantam. E mirites realmente é uma novidade na palavra. Tem mirites lá em Apocalipse, só que é diferente do mirites que eu conheço, pelo menos que eu conheci nesses 2 dias de jejum de água e comida. E quem consegue, irmãos, jejuar água e comida, ficar 2 dias jejuando água e comida, ninguém consegue, a não ser pelo poder de Deus. E eu tô me ajeitando aqui na cama, por isso que eu fui pra lá, vim pra cá, arrumei. Bom, enfim, eu vou parar por aqui. Minha mãe tá me perseguindo, porque ela é da Batista, mas ela não acredita em reencarnação. Muitas pessoas não acreditam em reencarnação. Eu vou falar só da Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Então, vou falar da Senhora Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela veio, irmãos, na minha vida como uma pessoa simples, humilde, porém com muito poder, porque ela veio com o Senhor Arcanjo Miguel no meu quarto, e ela estava do lado de fora, e eu tive essa visão dela do lado de fora, e o Arcanjo São Miguel me libertando da minha orelha direita e da minha orelha esquerda, de demônios que ficam na orelha. Bom, enfim,
E eu tive uma visão dela, ela falando para mim sobre a minha vida, sabe? E ela falou para mim, foi revelado que ela, agora eu não lembro se foi ela ou se não foi, se foi os senhores Águas Vivas ou se foi Deus. Mas foi revelado que ela ficou 70 anos virgem, depois foi para o céu. E ela não morreu, só que ela pagou o preço porque ela pisou na cabeça de Satanás, e está lá no capítulo 3 de Gênesis que teria a semente do bem e a semente do mal. A semente do mal são os filhos do maligno mesmo, que são os demônios. A semente do bem são os anjos e as anjas que vêm reencarnar. Bom, enfim, ela falou para não acender vela para ela, nem para si próprio, porque senão ela não atende pedidos, e ela foi designada para os católicos. E ela foi designada para os católicos. E os crentes não entendem ela, porque os crentes não têm contato com ela. Mas eu tive esse contato e respeito ela. E ela era Eva, mãe do Senhor, Eva de Gênesis. E ela é mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela nasceu como Maria porque ela reencarnou várias vezes na Terra para ser perfeita. E José, esposo de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, que é pai do Senhor Jesus Cristo pela fé, ele reencarnou como Adão. Então era Adão e Eva, Maria e José era Adão e Eva. E é isso, irmãos. Eu vou fazer uma oração. Amantíssimo Deus e querido Pai, aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem serão condenados, porque ela pagou um preço, ficou 2 dias e meio jejuando água e comida, e o Senhor estabeleceu para ela vida longa na terra. Porém, nós estamos no Apocalipse e vai ser decepadas muitas cabeças de crentes. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. E nós te pedimos que o Senhor dê cura e libertação para quem estiver ouvindo. E é tudo que nós te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém.